Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa conversa de hoje, em que nós vamos tratar sobre os planetas na astrologia védica. Então, vem chegando, minha gente, e se você pensa que a astrologia ela é somente composta de signos, ela é o estudo dos signos, você está em engano. Você ainda desconhece a importância do estudo dos planetas. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai tentar aclarar para você todas essa importância dos planetas na astrologia védica. Bom, então para quem está chegando agora, para quem não me conhece, eu sou Renata Neme, sou astróloga védica e há quase 18 anos eu venho ajudando homens e mulheres a mapearem o caminho para o próprio autoconhecimento e equilíbrio através dos ensinamentos milenares da astrologia védica. Bem, se você não sabe o que é astrologia védica, eu vou te contar rapidamente. Você deve saber o que é astrologia, você já ouviu falar, mas a astrologia védica, ela tem origem numa tradição anterior, inclusive à tradição indiana. Ela tem origem lá naquele território da Índia, mas é uma tradição milenar, de milhares de anos antes de Cristo, inclusive, em que vários sábios em meditação, eles receberam ensinamentos relacionados a tudo na nossa vida, comportamento humano, origem do universo, e esse ensinamento tão elevado, ele trouxe várias subdivisões. Uma dessas subdivisões é justamente a astrologia védica. Então vamos lá. E aí esse conhecimento, esses livros sagrados eram os Vedas. E daí essa expressão védica. Então vamos lá. Vamos falar então dos planetas. Você sabe o que são planetas? Bem, os planetas, né, a gente estudando astronomicamente, muito rapidamente, claro, vou fazer um resumo aqui bem introdutório. Os planetas, eles são corpos celestes que não possuem luz própria. Eles são corpos celestes que refletem a luz do Sol. Por isso, eles se diferenciam das estrelas. As estrelas, elas possuem luz própria, enquanto que os planetas, eles refletem a luz das estrelas, tá? Na astrologia védica, a gente só considera os planetas do sistema solar. Sempre a gente vai falar, em astrologia a gente fala de sistema solar. A astrologia védica, ela somente considera os planetas visíveis a olho nu, que vão de Mercúrio, que é aquele mais próximozinho do Sol, até Saturno. Então a gente não considera aqueles planetas mais distantes, que nós chamamos de transpessoais, Urano, Netuno e Plutão. Então aí já vem uma grande diferença da astrologia védica para as outras astrologias, tá? Enfim. Então, mas a gente também, na astrologia, a gente não apenas considera os corpos, os planetas, né? A gente considera também o Sol e a Lua, que não são rigorosamente planetas. O Sol é uma estrela, é o centro do nosso sistema, e a Lua é um satélite da Terra. E ambos são de extrema relevância para o estudo da astrologia e para o nosso autoconhecimento, tá? Então eu prefiro, ao invés de chamar de planetas, eu prefiro chamar de corpos celestes, né? Corpos celestes. E na astrologia védica, os corpos celestes, eles são chamados de grahas. Graha é uma palavra em sânscrito. Aliás, sânscrito é a linguagem sagrada, que é a linguagem dos estudos dos Vedas e de toda essa tradição. Então, quando a gente estuda aqueles textos sagrados, a gente necessariamente acaba tendo algum contato com os Vedas, tá? Com o sânscrito. Bem, então, graha é uma palavra em sânscrito que significa pegar, segurar, prender, de certa forma, tá?
E o que eles prendem? O que os grahas, o que os corpos celestes prendem? Eles prendem os nossos karmas, segundo a astrologia védica. Então, meu Deus, como assim? Karma? A gente já está falando aí de uma outra coisa, de um outro conceito. Na astrologia védica, na tradição védica, karma é apenas a lei de causa e efeito, né? De causa e consequência. Para toda ação existe uma reação igual ou contrária. Então, esse é o karma. É chamada lei do karma, lei de causa e efeito, chame como quiser, tá? Então, é tão somente isso. Não é nada tão grandioso, é tão somente isso. É a lei do universo de causa e efeito. Para toda ação existe uma reação igual ou contrária. Lei da física pura, né? Enfim. Então, daí a gente já pode tirar alguma conclusão. Os corpos celestes, os grahas, eles indicam um karma. Eles indicam alguma coisa da nossa vida. Mas pela astrologia védica, os planetas, eles não causam absolutamente nada, né? A gente erroneamente fala por aí, Mercúrio está retrógrado e causou isso na minha vida. Marte está passando pelo signo tal e está causando isso na minha vida. Não, os planetas não causam absolutamente nada. Eles apenas mostram para nós aquilo que já está em programação. Eles mostram para nós os nossos karmas. E aí, por conta disso, eles mostram quem nós somos. Eles mostram os nossos dons, as nossas dificuldades, os nossos propósitos. Então, por isso que o estudo dos planetas é tão importante para o autoconhecimento e para o equilíbrio. Porque eles trazem exatamente isso. Eles trazem muito de quem a gente é. Mas, como eu ia dizendo, né? Os planetas, eles não causam nada. Eles mostram alguma coisa que já existe na nossa programação. Mas, a posição deles, o período que eles regem na nossa vida, ou o trânsito, ou seja, quando ele está passando um determinado corpo celeste, está passando por um signo, está cruzando um outro corpo celeste, alguma coisa, ele pode disparar na nossa vida algo que já estava programado. Então, ele só mostra. Ele mostra alguma coisa que a gente já tinha na nossa programação. E aí, esses disparos ao longo da nossa vida vêm sendo feitos por essas mudanças de posição, essas mudanças energéticas. Então, mais uma vez, eu falo a importância do estudo dos planetas, porque os planetas, eles mostram quem nós somos, o nosso propósito, a nossa personalidade. Eles mostram o nosso caminho, eles mostram os nossos karmas positivos e negativos, porque karma não é uma palavra negativa, então os karmas positivos ou negativos, ou seja, os frutos das nossas ações, positivas ou negativas. Eles mostram também em que período que isso vai acontecer, né? Se nós temos dificuldades numa determinada área, em que período que essas dificuldades vão ficar mais à tona? Para quê? Para a gente pagar? Para a gente ser castigado? Não. Para a gente aprender a lidar com elas. A gente aprender a lidar com essas dificuldades e superá-las para nos tornarmos pessoas melhores. A gente não precisa necessariamente entrar em profundo sofrimento por causa disso. Aquela programação existe e a gente precisa lidar com ela. Então, os planetas, ou melhor, os corpos celestes, eles têm características próprias, eles têm uma cor própria, cada um deles tem uma cor, tem um grão, grão de comida, tem uma pedra, tá? Por exemplo, hoje é terça-feira, dia de Marte. É um dia da semana regido por Marte. O que acontece? Qual a cor? A cor é justamente essa que eu estou usando aqui. É um coral, sabe? Essa aqui tá até meio pálida, mas assim, são tons de coral. A pedra, olha, a pedra é também nesse tom de coral. O metal também a gente estuda, tá? Então a gente estuda os mantras de cada planeta, tudo isso
Para quê? Para a gente conseguir canalizar a energia daquele planeta, canalizar bem a energia daquele planeta. Se aquele planeta ele não está muito bem no nosso mapa, a gente já vai utilizando aquela energia de uma outra forma, trazendo para a nossa vida aquela energia de uma outra forma. Bom, então o estudo dos planetas... Não está conseguindo ouvir, Regina? Tem alguém com problema de áudio aí? Acho que não, né? Bom, o estudo dos planetas é tão importante que, por exemplo, no meu curso, o Mapa do Equilíbrio, eu trago um módulo somente sobre planetas, em que a gente estuda com profundidade cada um desses planetas, o relacionamento entre os planetas. Por quê? Porque os planetas... eles são estudados como personagens, sabe? A gente trabalha muito com mitologia para conseguir aprender a astrologia védica, para a gente apreender todos os ensinamentos. Então a gente trabalha muito com mitologia, a gente estuda muito mitologia. Então, que bom. Então a gente acaba tendo essa visão dos planetas como personagens, porque fica muito mais fácil, fica muito mais concreto para a gente estudar isso. Enfim, então, vamos lá. Primeiro, né? Cada um desses corpos celestes rege um ou dois signos, tá? Sempre assim. Normalmente os planetas regem 2 signos, e o Sol e a Lua regem um signo cada um. Mas além dessa regência, tá? Então a gente vai aprender também isso. No módulo dos signos a gente também aprende isso, né? A gente já vai um pouquinho além. Então, além dessa regência, além de saber que planeta rege que signo, que é importante a gente entender isso, para a gente começar a formar o nosso entendimento, a gente também observa a posição física dos planetas no céu, tá? Então, os planetas, eles estão em determinadas posições, alinhados a determinadas constelações ou signos. Então, quando a gente escuta, o planeta X está no signo Y, é mais ou menos isso. A gente olha o planeta no céu e a gente vê qual é a constelação que está por trás dele. Ele está ali alinhado naquela constelação. No início da constelação, no meio da constelação, no final da constelação, e por isso nós temos os graus. Marte está a 2 graus do signo de Touro, ou da constelação de Touro. Então a gente faz esse estudo para entender a qualidade desses planetas na nossa vida. Porque quando a gente entende a qualidade, a gente começa já a identificar no nosso mapa, na nossa vida, os pontos de equilíbrio e desequilíbrio. A gente só consegue se equilibrar quando a gente conhece os nossos pontos de desequilíbrio. Porque se eu falo assim, eu quero me equilibrar, mas se eu não sei onde está o meu desequilíbrio, eu não sei o que fazer para me equilibrar, né? Então, às vezes, se eu desconheço onde está o meu desequilíbrio, eu vou focar no lugar errado. Simples assim, né? Então, é importante a gente saber onde está o nosso desequilíbrio. E o nosso desequilíbrio a gente pode ver facilmente através tão somente da análise do planeta. Análise do planeta e depois a análise do planeta naquele signo específico, tá? Então, os planetas, eles têm comportamento. Lembra que eu falei que o planeta, ele representa uma personagem. Então, o planeta, ele num determinado signo, ele tem um comportamento específico. E aí a gente começa a entender. E lembra que o planeta é o Graha, é o corpo celeste que nos mostra os nossos karmas. Então a gente já começa a entender aí, opa, esse planeta X está num determinado comportamento, então a gente começa a entender que ele reflete o meu comportamento, porque o planeta, ele reflete quem eu sou. E aí, se a gente não está conseguindo se perceber, através da análise do planeta, dessa externalização, a gente já consegue entender
quem a gente é, quais os nossos padrões de comportamento, tá? Bom, e aí, como esses planetas, eles têm relacionamentos entre si, a gente também vai vendo a combinação de um com o outro, quando um está próximo do outro, quando um passa perto do outro transitoriamente, ou quando um está no signo do outro, né? Como eu falei que cada signo tem um regente, então quando um está no signo do outro, se eu estou no signo do meu amigo, é como se eu estivesse indo visitar um amigo meu, eu estou à vontade. Se eu estou num signo inimigo, é como se eu estivesse entrando numa zona de inimigos, uma zona muito pouco confortável. Eu fico tensa, sem saber o que esperar ali, eu já fico esperando um conflito. Então, todas essas peculiaridades a gente vai observando no estudo dos planetas. E o estudo dos planetas, volto a dizer, não é apenas para a gente ficar achando bonitinho e mostrando erudição, mostrando que a gente sabe que o planeta X está no signo Y, não. Porque aquele planeta, naquele signo, no nosso mapa, ele vai mostrar as nossas dificuldades, os nossos dons, o nosso propósito e muitas das situações que nós enfrentamos na nossa vida, inclusive os períodos, né? A astrologia védica, ela traz os períodos planetários, que são chamados de dashas, que são períodos que são regidos por esses planetas. Tá? Cada um de nós tem um conjunto de períodos diferente uns dos outros. Então, a gente está vivenciando períodos diferentes. E a gente tem planetas no nosso mapa em situações diferentes uns dos outros. Então, o que é um período, por exemplo, de Saturno para mim, pode não ser um período de Saturno para você. A qualidade de Saturno no meu mapa pode estar boa, a qualidade de Saturno no seu mapa pode estar ruim. Então, tudo isso a gente estuda também, só que a gente estuda isso mais um pouquinho para frente, lá no módulo dos conceitos especiais da astrologia védica. Os dashas, ou períodos planetários, são, por exemplo, esses conceitos, tá? E é muito, muito, muito interessante e muito importante. Não é interessante só para saciar nossa curiosidade. Essa pode ser a primeira motivação, né? A gente, ficar curioso, deixa eu estudar um pouquinho de astrologia védica. Mas ela é muito mais profunda do que isso. Ela traz pra gente outro tipo de conhecimento muito mais profundo, que é o conhecimento do eu, o comportamento humano, a essência humana, o que me desequilibra e o que me traz felicidade, qual a minha essência, qual é o meu propósito, como é a minha afetividade, né? Como é a minha relação com as pessoas, como é o meu trabalho, como é a minha vida financeira, a minha vida profissional, minha vida espiritual. Então, tudo isso a gente vê, olha só, somente estudando os planetas. E depois, quando a gente vai para o módulo de signos, que é o módulo seguinte, a gente vai montando esse quebra-cabeça espetacular sobre nós mesmos, sobre quem nós somos. Então, voltando, como eu estava falando dos relacionamentos, então existem os planetas ou os corpos celestes que são amigos e tem aqueles que são inimigos. Então, por exemplo, Saturno e Sol são inimigos, tá? Na mitologia, o Sol era o pai de Saturno. Mas o Sol, ele rejeitou Saturno e rejeitou a mãe de Saturno. Então, Saturno, ele tem uma mágoa com o Sol. E ele tem uma mágoa também, não apenas por essa rejeição contra si mesmo, quanto aquela rejeição em relação à mãe dele. Então, ele toma as dores da mãe dele. Então, Saturno e Sol são inimigos. Saturno não gosta do pai, porque Saturno sofreu muito nas mãos do pai. Assim como a mãe de Saturno, Chaya, sofreu também muito nas mãos do Sol. Isso é mitologia, mas no fundo também traz as energias que estão aí dominando a nossa vida, tá? Então, se você tem, por exemplo, Saturno e Sol muito próximos no mapa, isso quer dizer alguma questão. Pode ser uma questão paterna, por exemplo, tá? Um conflito com o pai, alguma coisa nesse sentido. Os signos, eles têm elementos. Então, lembra dos 4 elementos da natureza? Água, ar, terra e fogo, tá? Então, nós temos esses 4 elementos que nós estudamos. Água, ar, terra e fogo.
os signos, eles também têm essas subdivisões. Então, existem os signos de água, de ar, de terra e de fogo. E existem, por sua vez, corpos celestes que têm relação também com esses elementos. Então, vamos lá. Por exemplo, Marte. Marte é o quê? O que a gente chama, né? O planeta vermelho. Então, quando a gente fala em vermelho, a gente lembra de fogo, a gente lembra de sangue, a gente lembra de agressividade, de guerra, né? O planeta vermelho. Então, é um planeta de fogo também, tá? Um planeta de garra, de coragem, de briga, de guerra. Quando ele, então, vamos dizer, né? Ele é um planeta que tem relação com o elemento fogo. Se ele está num signo de água, o que acontece quando a gente coloca uma brasa na água? Essa água apaga a brasa, a água apaga o fogo, né? Então, o Marte, num signo de água, por exemplo, ele vai ser apagado. Então, se a gente tem o nosso Marte no nosso mapa, se o Marte está num signo de água no nosso mapa, o que isso significa? Tudo aquilo que Marte indica pode estar apagando, pode não estar muito forte. Então, o que Marte indica? Coragem, disciplina, briga, mas briga em que sentido? No sentido positivo, o bom combate. Quando você se conecta com aquilo em que você acredita e você briga por aquilo, briga pelos seus ideais. Nesse sentido, bom combate. O combate do que é certo, do que é ético, do que é lícito. O combate ao Dharma, né? Ou melhor, o combate pelo Dharma, pela coisa certa, tá? Então, se você está com Marte ali num signozinho que apaga o fogo dele, o que acontece? Você pode ter problemas de disciplina, você pode não ser uma pessoa muito corajosa, você pode não ter coragem, por exemplo, de assumir os próprios erros, porque tem que ter coragem para isso. Assumir os próprios erros, pedir desculpa e seguir em frente por um outro caminho, tá? Então, tudo isso a gente vê por esses relacionamentos entre os planetas e também pelo signo onde esse planeta está, pelos elementos desse signo, né? Então, vou dar um outro exemplo. A Lua. A Lua é um corpo celeste, e aí é fácil para você memorizar, tá? É um corpo celeste que está muito ligado às águas. Lembra que quando a Lua, muitas vezes, né, quando a Lua está cheia, a maré sobe, tem até ressaca, a gente teve há pouco tempo um período de lua cheia com ressaca. E aí, a gente foi curioso, tá? Porque aqui na cidade onde eu moro, que é uma cidade de mar, inclusive eu tô aqui em frente a ele, a lua cheia trouxe uma ressaca, maré cheia e tal. E aí organizaram um torneio de surf. Um torneio de surf. Só que eles deixaram de consultar os astros, porque eles marcaram o torneio de surf quando a maré começou a baixar, quando a lua começou a mudar. Se eles tivessem consultado um astrólogo ou um astrônomo, eles teriam marcado esse campeonato de surf para um dia em que a maré realmente estivesse cheia, né? E a ressaca estivesse acontecendo. Enfim, acaba que o campeonato não aconteceu porque a maré estava baixinha, o marzinho estava muito tranquilo, então não teve surf nenhum. Mas enfim, voltando. Então, isso é só para lembrar a você da relação entre a Lua e o elemento água, tá? E aí a Lua, ela tem muita relação com o elemento água. Quando a Lua está num signo de fogo, aí é o contrário, um signo de fogo, o que acontece quando a gente coloca água no fogo? A água ferve. Ela ferve tanto que ela entra em ebulição, e essa água, ela pode toda se transformar em vapor, ela pode ir embora,
né? Então, uma lua, por exemplo, quando ela está num signo de fogo, ela pode ter um comportamento assim, agressivo. A agressividade pode ferver a mente dessa pessoa. Por que a mente? Porque a lua ela representa a mente, representa a afetividade. Então, essa afetividade dessa pessoa é agressiva e pode, inclusive, ressecar por conta desse excesso de fogo, tá? Por que é importante a gente entender esse comportamento? Primeiro, para a gente entender o comportamento da gente e aí os nossos desequilíbrios, né? O autoconhecimento, eu sempre falo, o autoconhecimento necessariamente traz equilíbrio. Porque a gente, conhecendo os nossos desequilíbrios, a gente vai tentando nos equilibrar, a gente vai fazendo determinadas práticas para diminuir esse desequilíbrio até que ele suma completamente, né? Então, é importante a gente saber isso e a astrologia védica, ela traz para te auxiliar também os remédios védicos, entre várias aspas, porque não tem nada de remédio, são medidas corretivas, são práticas que a gente ensina para você. Isso a gente também ensina no curso, lá na parte de medidas corretivas. Medidas corretivas porque a gente vai corrigir um desequilíbrio, ou melhor, a gente vai ajudar a corrigir. Né? Não é porque eu vou passar para você um mantra que você vai se curar completamente, não. Você tem que ter consciência do seu desequilíbrio, você tem que saber o que você vai fazer com aquele desequilíbrio e eu vou passar para você, por exemplo, um mantra para você acalmar a sua mente, para você focar mais, para você desenvolver os atributos necessários para minimizar aquele desequilíbrio. Então, isso tudo a gente ensina, por exemplo, no curso Mapa do Equilíbrio, tá? E aí, então, os planetas, ou melhor, os corpos celestes, eu mesma estou incorrendo no erro que eu não deixo que você cometa, os corpos celestes, cada um deles representa um assunto ou um grupo de assuntos e representa uma pessoa na nossa vida. Vou dar um exemplo para você. O Sol, né? Essa estrela linda, maravilhosa, que é a fonte de luz, de calor, de vida para o nosso sistema, para o nosso planeta, né? O Sol, ele é um graha, ele é um corpo celeste muito especial, porque ele representa a nossa essência, a nossa espiritualidade, tá? É aquele fogo depurador, tá? Aquele fogo depurador. O fogo é um elemento que depura e o Sol tem essa característica de depurar. É um fogo sagrado, sabe? Inclusive, quando a gente vai aos rituais indianos, a gente vê muito isso. Tem sempre fogo ali queimando, porque é o fogo sagrado, é aquela chama que nunca se apaga da luz que nós temos dentro de nós e que muitas vezes a gente desconhece. Então, a gente quer ver essa luz emanar novamente, aparecer novamente. A gente quer se conectar com essa luz. Então, o Sol, ele representa a espiritualidade, representa também poder, representa essa nossa luz interna, a nossa essência. Esses são os assuntos que o Sol representa. E a pessoa que o Sol representa? A figura paterna, o nosso pai, ou alguma figura de autoridade na nossa vida, tá? Então, o Sol representa isso. Então, quando a gente vê como é que está o Sol no nosso mapa, a gente vai entender qual é a nossa relação com o nosso pai, qual é a nossa relação com o nosso poder pessoal, com a nossa segurança. Eu sou uma pessoa segura ou sou uma pessoa insegura, sabe? Tudo isso. Até mesmo tem relação com imunidade, sabia? Pode ter relação sim com saúde, com imunidade. Uma pessoa com Sol forte no mapa, uma pessoa que tem uma imunidade muito boa, que costuma ter a saúde boa, a não ser que ela esteja combinada aí com outros elementos, enfim. Mas aí a gente tem que ver cada caso, né? E por isso que a gente tem que estudar tão profundamente. Não é apenas a gente só falar, então eu já sei tudo sobre astrologia védica. Não é bem assim, né? Eu tô há 18 anos nesse caminho.
E eu criei um método para você, se você quiser estudar, tem o mapa do equilíbrio, cujas inscrições estão, inclusive, abertas. Bom, e aí, por exemplo, agora vamos falar da Lua, né? Que é aquele satélite da Terra lindo, maravilhoso, que reflete a luz do Sol, mas de uma forma linda, prateada, né? Que rege os líquidos do corpo, rege as marés, como eu estava falando, né? Os líquidos do planeta, os líquidos do nosso corpo, sangue e plasma e outras coisas. Enfim, a Lua, ela também representa a nossa mente, o nosso inconsciente, a nossa afetividade. Esses são os assuntos que a Lua representa. E a pessoa que ela representa? A nossa mãe. A Lua representa a nossa mãe. Tá? E por aí vai. Então, Marte, que eu já tinha falado lá atrás, Marte representa, o que eu falei? Disciplina, coragem, né? Garra, tudo isso, conflitos também, lutas. E as pessoas que Marte representa, os nossos irmãos, principalmente os irmãos mais novos, mas representa os nossos irmãos. Vênus representa, por exemplo, assuntos ligados à afetividade, criatividade, nossas relações pessoais, tá? Também a prosperidade material, os nossos desejos e as pessoas, mulheres, né? Mulheres em geral na nossa vida e também o nosso parceiro de vida, parceiro ou parceira, aquela pessoa, a pessoa com quem a gente se relaciona afetivamente. Então, Vênus representa isso. Né? Mercúrio representa crianças, representa jovenzinhos, isso, as pessoas, né? Pode representar até alunos, tá? E, por outro lado, os assuntos são os assuntos ligados à comunicação, a negócios, à intelectualidade, tudo que tem a ver com troca de mercadorias, troca de palavras, tem a ver com Mercúrio. Júpiter representa filhos no nosso mapa, mas representa, em termos de assunto, as nossas bênçãos maiores. São os frutos do nosso bom karma, as bênçãos, os caminhos abertos, tá? Os nossos mestres também podem ser vistos por ali. Saturno, por sua vez, Saturno representa pessoas mais velhas, os nossos avós, por exemplo, tá? E representa mau karma, obstáculos, coisas que a gente ainda precisa aprender, indicações do mau karma. Então, enquanto o Júpiter indica bom karma, Saturno indica mau karma. Mau karma, volta a dizer, é aquilo que eu tenho que pagar? Não. É aquilo que eu tenho que aprender. É aquilo que eu preciso aprender ainda, que eu ainda não masterizei. Então, eu vou ter que passar por determinadas situações até aprender, né? Então, essas são algumas das lições dos planetas e como que eles nos ajudam no nosso autoconhecimento e o quanto eles nos ajudam a nos equilibrar. Então, nesse nosso encontro de hoje, eu falei para você da importância de se estudar os planetas. Como que muita gente acha que a astrologia védica, ela fala apenas de signos. Não, isso não é verdade, jamais. Os planetas são muito importantes. Eles vão indicar na nossa vida, e os planetas eu prefiro dizer os corpos celestes, porque a gente está falando de planetas, a gente está falando de uma estrela que é o Sol, a gente está falando de um satélite que é a Lua. Então são os corpos celestes, ou os grahas. Graha, uma expressão em sânscrito que significa pegar. Pega o quê? Pega o nosso karma e nos mostra o que a gente precisa fazer para nos equilibrar. E o que já está equilibrado? O que a gente precisa explorar ainda? Quais são os nossos dons? Como que a gente pode ajudar as outras pessoas através desses dons? Porque os dons servem para isso. Não servem para eu dizer, olha, eu sou o gás da Coca-Cola. Não.
O dom não serve para isso, não serve para eu me vangloriar. O dom serve para eu melhor servir as pessoas ao meu redor, para eu melhorar a sociedade em que eu vivo, o país em que eu vivo, o planeta em que eu vivo, para que eu faça desse dom uma bênção para outras pessoas. Se a gente pensar assim, fica tudo tão mais leve, tão mais saudável, tão mais bonito, porque se eu tenho um dom e eu compartilho esse dom, né? Por exemplo, eu estou fazendo isso aqui agora, né? Eu aprendi astrologia védica e eventualmente você desconhece. Então eu peguei esse conhecimento e eu estou passando para você, né? E aí você tem um outro dom que passa para uma outra pessoa, ajuda uma outra pessoa, né? E aí então eu mostrei para você o quanto que o estudo dos planetas é importante para que a gente entenda a nossa essência, se volte para o nosso autoconhecimento e se equilibre. A gente conhece os nossos pontos de desequilíbrio, nossos pontos de equilíbrio, e aí então a gente faz práticas. Os planetas, eles têm características próprias, eles são como personagens, eles têm cores, grãos, metais, pedras, etc. E aí tem mantras, então a gente usa todas essas ferramentas ao nosso favor para nos equilibrar também, além da consciência da lucidez, que é o primeiro lugar, primeira coisa. Então, quando a gente estuda astrologia védica, a gente estuda os planetas, a gente então passa a ter consciência daqueles nossos padrões para a gente mudar, para a gente se tornar equilibrado, para a gente se tornar melhor, né? Então, como eu ia dizendo, eu sistematizei esses 18 anos de estudo de astrologia védica, sistematizei num método próprio que eu chamo de o Mapa do Equilíbrio. É um curso que eu ofereço, um curso totalmente online, que pode ser feito por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, porque as aulas estão lá gravadas. Nós temos encontros ao vivo de 15 em 15 dias para tirar dúvidas, para conversar sobre astrologia védica pelo aplicativo Zoom. Fica tudo gravado na plataforma. Então, se você tem interesse em se aprofundar no seu autoconhecimento, em buscar o equilíbrio através do estudo da astrologia védica, eu criei esse método para você. Não precisa conhecer nada de astrologia, nada de Índia, nada de nada. Você só precisa ter a vontade de conhecer, abrir a sua mente, vontade de mudar, de atingir o seu autoconhecimento e o seu equilíbrio. E aí, então, as inscrições estão abertas. Se você quiser, vai ser um prazer ter você comigo nessa jornada, nessa missão de trazer equilíbrio ao mundo. Essa eu considero a melhor missão que Deus pode ter colocado no meu caminho. E eu, então, estudei, sistematizei de uma forma muito tranquila, um passo a passo muito fácil. Eu tô falando que é fácil, gente, acredita. Eu fiz uma coisa assim, um método muito simples, muito explicadinho. E eu vou estar sempre do seu lado, vou estar te guiando. Então, se você quiser, as inscrições estão abertas. É só ir lá. O link tá lá na minha bio, tá? Faça a inscrição e as vagas estão limitadas. Então, daqui a pouco as vagas vão se encerrar, as inscrições vão se encerrar. Então, aproveita, se inscreve. Tá bom? Então, por hoje é só. Nós falamos sobre os planetas da astrologia védica. Amanhã, no mesmo horário, nós teremos uma outra live em que nós vamos continuar tratando de assuntos relacionados à astrologia védica e como ela pode te ajudar. Tá bom? Então, obrigada a todos pela presença. Até o próximo vídeo.